Nosso louvor, nossa adoração é para Ti, Deus. Quando Jesus criou o homem, Ele soprou nas narinas do homem o sopro de vida. O Zoe de Deus passou a habitar dentro de mim e de você. Nós temos o Espírito Santo, a vida de Deus em nós, queridos. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha um plano e um propósito na sua vida. Você não é um acidente, você não está aqui por acaso, você não é só mais um no meio da multidão. Jesus foi ao teu encontro. Ele deixou as 99 e foi ao seu encontro. Porque Ele te ama. Porque você é precioso, preciosa para Ele. Ele tem um amor ousado, grande e forte, que lança fora todo medo. Ele está aqui nessa noite. Adore-o. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Verdade, Senhor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, quão grande amor. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou. Tu tens sido bom, Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, e deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pega as suas mãos a Ele, adore aquele que te fez, que te criou, que te ama. Oh. Braços para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Oh! As luzes
mentiras pra me encontrar. Traz luz, traz luz, traz luz para as sombras, pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Só tu tem tão grande amor, Senhor. Nenhuma mentira do diabo contra nós vai prevalecer. Nada daquilo que quiserem falar mal ao nosso respeito vai prevalecer. Nenhuma acusação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma mentira do diabo contra você. Oh, nenhum ódio ou amargura, oh, nada disso vai tomar conta do nosso ser. Não, não. Espírito Santo de Deus, vem, Senhor, liberta cativos nessa noite. Liberta as pessoas, Senhor, que estão aprisionadas, Senhor, ao passado, que estão, Senhor, cheios de mágoas, de amargura, Senhor, de falta de perdão, Deus. Vem, Senhor, quebranta os corações. Oh, Deus, que possamos amar como o Senhor Jesus nos amou. Que o Teu Espírito Santo enche as nossas vidas. Nós nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor. Queremos mais de Ti, Espírito Santo. Nesse mesmo mover do Espírito Santo, eu convido você a pegar a sua Bíblia, coloca no seu colo, creia. Deus tem uma palavra reservada para mim e para você nessa noite. Amém? Convido o pastor Joctan, que será o instrumento do Senhor nessa noite para a ministração da palavra. Paz e bênção, amados. Abram suas Bíblias para o livro de Números. Vamos para o capítulo 13 de Números, a parte final, a partir do verso 31, e entraremos no capítulo 14. Números, capítulo 13, a partir do verso 31. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Então, toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite toda.
Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam, porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Moisés e Arão se curvaram com o rosto em terra diante de toda a comunidade de Israel. 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas e disseram a toda a comunidade de Israel, a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós eles estão indefesos, não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Então a presença gloriosa do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os israelitas, e o Senhor disse a Moisés, até quando este povo me tratará com desprezo? Será que nunca confiarão em mim, mesmo depois de todos os sinais que realizei entre eles? Eu os desertarei e os destruirei com uma praga. Então farei de você um povo ainda maior e mais poderoso do que eles. Senhor amado, Deus querido e eterno, eu peço que a Tua palavra penetre nos nossos corações. Eu peço que o Senhor nos fale poderosamente hoje à noite e peço que a Tua palavra produza frutos de arrependimento. Ajuda-me a entregar fielmente a mensagem que o Senhor me entregou, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu considero esse, amados, um dos episódios mais tristes da palavra de Deus. Israel saíra do Egito poderosamente. Deus libertara Israel com sua mão forte, com seu braço de poder. Israel caminhara pelo deserto. Deus abrira o mar vermelho para que o povo passasse a pé enxuto. Deus mandara o maná para que o povo se alimentasse e não morresse de fome no deserto. Deus mandara a coluna de fogo para que o povo ficasse na claridade durante a escuridão da noite e também aquecidos por causa do frio do deserto. Deus mandara a nuvem para proteger o povo do sol causticante do deserto. E agora, o povo estava no limiar da terra prometida. Agora, eles estavam chegando aonde eles podiam olhar e dizer, a terra prometida, a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó, ela está diante de nós. Mas naquele momento, o povo fraquejou. Naquele momento, o povo se esqueceu das promessas de Deus. Naquele momento, Israel fez algo que jamais alguém poderia imaginar, de se rebelar contra Deus. Moisés escolhe 12 espias para que eles vão
e entrem pela primeira vez na terra prometida, e espiem a terra, olhem a terra, e tragam um relatório para Moisés e para o povo. Esses 12 homens vão então para a terra chamada Terra Prometida. Eles entram na terra, eles espiam a terra. A terra é uma terra tão boa que o texto diz que um cacho de uva teve que ser carregado por 2 homens. Era uma terra que manava leite e mel. E esse mel não é mel de abelha, não é mel silvestre, é mel de tâmara, é um mel maravilhoso que poderia realmente trazer para o povo algo especial preparado por Deus. E agora, Israel está em Cádiz Barneia. E os espias voltam dos 40 dias que eles passaram fazendo essa viagem, essa expedição, essa inspeção. E quando eles voltam e prestam o relatório, há uma divergência entre eles. 10 homens daqueles 12 são contra a que o povo guerreie e entre na terra prometida. Eles dão um relatório extremamente negativo. Eles falam, olha, a terra realmente é boa, mas ela devora os moradores. A terra é fortificada, os muros são altos. E sabem, nessa terra tem gigantes. Nós não podemos conquistar essa terra. Nós não podemos arriscar a vida de nossas mulheres, de nossas crianças. Não vai dar certo, não vai funcionar. Eu me impressiono, amados, porque esses homens, a Bíblia diz, eles eram chefes de suas tribos. Portanto, eles eram os guerreiros mais especiais de Israel. Eles eram os homens mais preparados em Israel. Mas agora, a visão desses homens é uma visão totalmente humana. É uma visão que exclui totalmente Deus. É uma visão de fracasso. É uma visão de desespero. Eles olham para a terra e, humanamente falando, eles dizem é impossível, mas eles esquecem de que Deus está com eles. Eles esquecem da promessa de Deus. Eles esquecem do poder de Deus. Por que será, amados, que eles foram tão ignorantes? Será que eles esqueceram o que Deus havia feito no Mar Vermelho, abrindo aquele mar para que o povo passasse a pé enxuto? Será que eles haviam esquecido que Deus havia mandado o maná dia após dia para que eles se alimentassem? Será que eles haviam se esquecido quando Deus lá em Mara transformou as águas amargas em águas doces para que eles bebessem? Será que eles haviam esquecido todos os milagres de Deus durante a saída do Egito até a chegada àquele ponto? Às vezes, quando eu leio esse texto,
vem uma indignação. Eu fico pensando, se a gente tivesse ali, se a gente não voava no pescoço deles, se a gente não estraçalhava. Mas aí Deus me toca e diz: você não é muito diferente deles. Porque nós somos muito parecidos com esses 10 homens. Nós também temos medo. Nós também entramos em desespero. Nós também deixamos a depressão tomar conta da nossa vida. Nós também esquecemos do que Deus fez ontem. Esquecemos do poder daquele que está conosco. Quantas vezes se levantam diante de nós problemas que são como aqueles gigantes, e nós ficamos paralisados, tremendo de medo, e não conseguimos enfrentar. Nós esquecemos a fé, nós fraquejamos na confiança em Deus. Quantas vezes, amados, como aqueles homens, nós queremos voltar atrás. Eles disseram para Israel: vamos voltar para o Egito. Mas escutem, eles eram escravos no Egito. Eles eram chicoteados. Eles sofriam lá no Egito. Mas eles preferem voltar ao sofrimento do que enfrentar um desafio, do que vencer um problema. E às vezes nós somos assim. Nós nos sentimos pequenos. Nós nos sentimos impotentes, nós nos sentimos limitados. Nós entregamos os pontos. A depressão, conforme estudo recente, é a 4ª doença no mundo que mais dá prejuízo para os governos, que consome os recursos que são investidos na saúde. E a depressão é ocasionada pelo medo, pela insegurança, pela falta de certeza. Por que será, amados, que nós achamos que Deus tem tamanho para resolver os problemas? Por que será que nós achamos que Deus pode resolver algumas coisas, mas outras são grandes demais? Ele não pode, é grande demais para Deus. Por que nós pensamos assim? Porque a promessa que está na Bíblia é que nada é impossível para Deus. Porque a promessa que está na Bíblia é que Deus é maior do que todos. Às vezes, como aqueles 10 homens, nós olhamos para o inimigo e nós damos um tamanho para o inimigo maior do que o inimigo é. Às vezes nós olhamos para um problema, um desafio na nossa vida, uma luta, e nós supervalorizamos. Quanta gente está por aí se achando uma coitadinha. Sou um miserável, sou um rejeitado, sou um desgraçado, as pessoas não me entendem, as pessoas não me amam. Pare com isso, mude o verbo, vire o disco, e comece a dizer: eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Comece a dizer: o meu Deus está comigo, e com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu atravesso vales, com o meu Deus eu passo pelo deserto, com o meu Deus eu venço qualquer obstáculo. Há uma parte triste, amado, nesse texto, quando aqueles homens dizem: nós olhamos para os gigantes, e eles eram tão grandes, que nós nos achamos, veja bem, eles dizem, aos nossos olhos, aos olhos deles,
nós éramos como gafanhotos. Você já pensou nisso? Você se comparar a um gafanhoto? Tem tanto animal aí para você se comparar. Um leão, um tigre, né? Animal de ataque. Você se comparar a um gafanhoto. Mas aqueles homens disseram, nós somos como gafanhotos. Gafanhotos. Eles simplesmente perderam completamente a fé. E quando nós perdemos a fé, nós perdemos a visão. E nós só vemos os obstáculos, só vemos os problemas, só vemos as dificuldades. David Jeremiah escreveu um livro chamado Derrotando os Gigantes da Vida. E é interessante quando ele pega essa parte. Ele diz que aqueles 10 espias olharam os gigantes e mediram pelo seu tamanho. Então eles se sentiram tão pequenos e olharam para os gigantes tão grandes que ficaram amedrontados. Porque aqueles gigantes mediam cerca de 3 metros. Mas ele diz, esse autor, que Josué e Calebe olharam para os mesmos gigantes, mas eles mediram o gigante pelo tamanho de Deus. E quando eles olharam para Deus e viram o tamanho de Deus, eles disseram, esses gigantes aí são pequenos demais. A gente pode vencer. Tranquilamente a gente pode vencer. Esses homens trouxeram um relatório terrível. Israel pagou muito caro, porque resolveu ouvir a voz desses homens. Porque 2 daqueles espias, Josué e Calebe, que foram para o mesmo lugar, que viram as mesmas muralhas, que viram os mesmos gigantes, eles dão um relatório totalmente diferente. Eles falam, olha, realmente os gigantes existem. A terra realmente é protegida, tem muralhas. Mas escutem, esse povo é indefeso, porque eles não têm um Deus. Eles não confiam no Deus verdadeiro, mas nós temos Deus conosco. Vamos invadir a terra, vamos tomar posse da terra, vamos chegar e conquistar, porque a vitória é nossa. É uma visão do mesmo ponto, mas totalmente diferente, porque é uma visão conforme o alinhamento de Deus. É uma visão conforme o Senhor. Aquela terra era o presente de Deus para o povo. Era Deus dizendo, está aqui a terra. Eu estou dando de presente para vocês. Entrem e possuam. Foi isso que Deus disse. Entrem e conquistem. A terra é de vocês. E aqueles 10 homens fraquejaram e fizeram Israel fraquejar, enquanto Josué e Calebe permaneceram firmes. Quantas vezes isso acontece conosco, amado? Deus nos dá o presente da vitória. Deus diz, esse emprego é seu, mas a gente continua desconfiando. A gente continua com medo. A gente continua dizendo, e se a firma não me contratar? E se acontecer não sei o quê? Quantas vezes Deus diz para você, você está curado, mas você fica, eu acho que não, porque a doença é muito grande, a doença é muito perigosa, porque o médico disse que eu não tenho cura. Sabe o que aconteceu aqui, amados? Israel resolveu ouvir os 10 espias negativos e se revoltou contra Moisés e Arão, e queriam colocar outros líderes, e queriam apedrejar Josué e Calebe, e queriam voltar para o Egito. E você sabe o final triste dessa história? Por causa dessa rebelião, porque o que aconteceu aqui foi falta de fé e rebelião. Por causa dessa rebelião contra Deus, Israel, que já estava para entrar na terra prometida, era só meter o pé e entrar,
teve que circular no deserto 40 anos. Esse episódio custou uma geração inteira, 40 anos. Deus disse: vai morrer todo mundo que saiu do Egito. Apenas Josué e Calebe vão entrar na terra prometida. O resto vai morrer tudo no deserto, porque não creu em mim, porque não creu na minha palavra, porque se rebelou contra mim. E Israel ficou rodando, girando no deserto, morando em tendas, sofrendo as intempéries do deserto por 40 anos, até que o último homem foi enterrado. Até que a última alma que saiu do Egito foi enterrada. Apenas Josué e Calebe, porque confiaram em Deus, permaneceram vivos. E o que aconteceu? Eles conquistaram a terra, com os mesmos gigantes, com as mesmas muralhas, com as mesmas dificuldades. Os estudiosos alegam que as muralhas dessas cidades chegavam a quase 7 metros de altura, sem contar a espessura. Mas você se lembra o que aconteceu em Jericó? O povo foi fiel, o povo acreditou na palavra de Deus, rodeou Jericó 7 vezes, 7 dias que Deus havia determinado, uma vez por dia. E no 7º dia rodeou 7 vezes. E o resultado, as muralhas vieram abaixo. E onde ficaram os gigantes? Aonde estavam os gigantes? Os gigantes das outras cidades foram todos vencidos. Os filhos de Enaque, os Enaquins, foram derrotados. Porque você é um vencedor de gigante. David Jeremias fala: o maior gigante que aqueles espias viram não foram os filhos de Enaque, foi o medo. O maior gigante que eles enfrentaram foi o gigante do medo. Eles voltaram com medo, eles voltaram covardes. Eu disse domingo e vou voltar a dizer, está em Timóteo: você não recebeu um espírito de covardia, você recebeu um espírito de ousadia, um espírito de conquista, um espírito de vitória. Você é desbravador, você é daquele que o gigante aparece e você diz para ele: você é grandão, hein, gigante? Mas o meu Deus é maior do que você. Mais tarde na história, quando Saul se tornou rei de Israel, Saul também teve medo de gigante. O gigante Golias. Saul se tremeu diante daquele gigante. Mas depois, Saul teve medo do garoto que matou o gigante, que foi Davi. Porque Davi viu aquele gigante na frente dele, olhou para aquele homem, 3 metros, olhou para aquela muralha, para aquela montanha, e ele falou: hoje, Deus vai glorificar o seu nome em Israel. Hoje vai ter um gigante morto, e quem vai matar sou eu, porque Deus está comigo. E quando Deus está comigo, Deus está conosco, Deus está com a gente, não tem derrota, não tem empate. Tem gigantes na frente, tem lutas, tem muralhas, mas nós vencemos. Davi pegou suas pedrinhas e botou o gigante Golias abaixo. Meu irmão, talvez você está aqui aprisionado pelo medo. Talvez você esteja aqui aprisionado pela ansiedade. Talvez você esteja aqui aprisionado pela depressão. Você nem consegue cantar, nem consegue orar, nem consegue ouvir esse sermão direito. Porque você está preocupado com o dia do amanhã, você está preocupado com o seu emprego, você está preocupado com a sua família, você está preocupado com um monte de coisas. A Bíblia diz: lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade. Isso é, joga sobre Ele, abandona nos braços dEle. Pastor, mas o senhor não entende, o senhor não sabe o tamanho do meu problema. Não é o tamanho do seu problema que importa.
O que importa é o tamanho da sua fé. O que importa é o tamanho do seu Deus. É isso que importa. O gigante é folha passada. O gigante é sinônimo de derrota. Não importa qual é o gigante que se levante diante de você, está determinado pelo Senhor. Ele vai cair, ele vai ser vencido. E é isso que prevalece. Você ou crê ou não crê, ou você se apega à promessa de Deus, ou vai viver na inquietação, no medo, no desespero. É você quem decide. Na sua Bíblia, a palavra que se repete, páginas após página, é: não temas. Não temas. Não temas. Não temas. É o Senhor falando: não temas. Pastor, não temas. Não temas. O Senhor diz: não precisa explicar. Eu só estou dizendo para você não temer. É para você acreditar. É para você confiar. Deus te abençoe, vencedor e vencedora, no nome do Senhor Jesus.